enquanto eu vou preparar a papinha de legumes do Gabriel, importante falar, papinha de legumes, a gente não usa mais papinha de sal como termo, né? Porque tá errado. A gente não coloca sal, né, na comida até 1 ano de idade para evitar sobrecarga, né? Somente renal. Então, enquanto eu tô preparando a papinha, eu vou cortar um pouco esse pepino em alguns pedaços mais longos, né? Para ele poder ir saboreando enquanto eu preparo essa papinha. É importante sempre ter perto, durante esse momento, um adulto para evitar, né, que ele engasgue. Caso ele engasgue, esse adulto possa desobstruir, né, as vias aéreas dessa criança. Então, mais para frente eu vou falar sobre BLW, do método tradicional ou método participativo. Então, pessoal, o que é importante na introdução alimentar, então? Que a gente tenha maior variedade de verduras, de legumes, né, para ter bastante nutriente nessa papinha, certo? Muita textura. Então, porque nessa parte de introdução, quanto mais variedade vai ser importante, para mais para frente a seletividade alimentar, né, que vai ser próximo dos 2 anos, não seja tão grave, tão importante, porque uma certa seletividade a criança vai ter, mas se ela tiver passado por muitos alimentos, vai ser bem menor. Então aqui eu separei do grupo dos legumes a cenoura e o chuchu, das hortaliças o brócolis, dos cereais tubérculos o cará, o pepino aqui eu só separei porque eu vou dar uns pedacinhos para ele comendo com a mãozinha, o tomate que eu vou usar para temperar a minha proteína junto, né, para temperar, para refogar depois na panela a proteína de origem animal, que é o frango, né, que eu temperei com alecrim, cebola, pimentão, tá certo? O que mais? Coloquei também, além de cebola, coloquei também alho, para dar bastante gosto, já que a papinha não leva sal. E representante das leguminosas, o feijão. Então, pessoal, já estão aqui os legumes higienizados. Aqui é o chuchu, eu cortei. O pepino, que eu vou dar para ele comer enquanto cozinha o alimento, para ele ir degustando. Brócolis, o cará cortadinho e a cenoura. Por que eu cortei assim? Porque eu opto tanto para fazer o método tradicional como o BLW junto. Então, eu entrego para a criança esses pedacinhos dos legumes, né, para o Gabriel, os pedacinhos, enquanto eu vou oferecendo para ele. Então, enquanto isso, ele mesmo pode comer por conta própria, criando independência, e ele pode sentir a textura dos alimentos com a mãozinha, que é muito importante também nessa fase de introdução alimentar. Agora, nós vamos para o próximo passo. Como é que eu faço para preparar esses alimentos? Então, pessoal, 2 cuidados importantes durante o preparo de alimentos. Né? Na minha cozinha, eu tenho aquela portinha, aquele portãozinho para a criança, enquanto eu estiver preparando o alimento, ela não vir, para evitar acidentes domésticos. Deixar sempre a faca longe do alcance dela. Lembrar, a panela, o ideal é que eu coloque nesta boca de trás. Caso por algum motivo a criança adentre a cozinha, o risco é menor de acidente. Mas para mostrar para vocês, eu vou deixar nesta boca, certo? Lembrando, não deixar que a criança fique durante o preparo na cozinha. Claro, quando ela estiver maiorzinha, é importante ela participar da preparação, sempre próximo de um adulto, para que ela também adquira esse hábito do preparo do alimento, que vai ajudar muito na aceitação da dieta. Mas como o Gabriel é novinho, eu estou preparando o papá dele, comidinha dele, eu optei por deixar a porta fechada, certo? Então, porque agora eu estou falando para vocês de introdução alimentar. Então, é o seguinte, o que eu fiz? Então, depois de refogar o franguinho, eu coloquei, então, nessa panela, a cenourinha e o inhame, que são os 2 alimentos que demoram mais tempo para amolecer, né, para cozinhar. Então, tem um tempo de cocção mais demorado. Depois que eu coloquei, eu cobri os alimentos com a água que já estava previamente aquecida, certo? E coloquei na panela. O meu próximo passo será acrescentar o brócolis e acrescentar o chuchu.
tá bom? Que o tempo é um pouquinho menor do que esses alimentos, o tempo de cozimento. O que é importante? No momento que eu estou introduzindo os alimentos, é que esses alimentos fiquem bem cozidos, bem molinhos mesmo, para a criança não engasgar, né? Para eu poder amassar com o garfinho e ficar bem molinha essa comida. À medida que vai passando os meses, a criança já começa a comer pedaços. Por exemplo, o Gabriel está com 10 meses, ele já começa a comer pedacinho. Então eu amasso muito menos a papinha dele, ele come mais pedaços, certo? Mas ao mesmo tempo, como eu ofereço para ele comer com a mãozinha, então eu preciso que esse alimento esteja também bem macio para ele poder comer e não comer pedaços muito grandes e engasgar, e muito duros, certo? E ele, com já 10 meses, né, já está progredindo a alimentação dele para uma alimentação mais próxima da alimentação de casa. Então, quando estiver próximo de 1 ano de idade, essa alimentação já vai ser a mesma alimentação da família. Então, eu não preciso mais fazer separado. Então, pessoal, aqui mostrando para vocês como é que eu ofereço para ele, né, os legumes você pegar com a mãozinha. Então, aqui tem as cenourinhas, o cará, o chuchu aqui e aqui, gente, não sei se dá pra ver o brócolis. O brócolis eu poderia ter colocado um pouco depois no cozimento, porque ele cozinhou demais. Então soltou as galhas, né, as folhinhas que ele tem. Mas eu coloquei tudo no pratinho dele, tá? Que eu coloquei amassadinho, mas de qualquer forma ele come os talinhos do brócolis, que tá bem maciozinho para ele comer. A papinha ficou pronta, tá bom? Então eu coloquei aqui o brócolis com o chuchu, a cenoura, o feijãozinho, o franguinho desfiado e o cará amassadinho, tá bom? Não sei se dá pra ver, já tem bastante pedacinho na papinha dele, já engole os pedacinhos. Então eu jogo só um fiozinho de óleo, de azeite, quer dizer, desculpa, e vou oferecer a papinha pro Gabriel. Bom, lembrando que eu já separei a cenourinha, todos esses alimentos aí em pedacinho para ele ir comendo enquanto eu já estava amassando, tá? Então eu vou correr lá porque ele tá morrendo de fome. Beijo para todos vocês.